Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite aí, dependendo do horário que vocês vão assistir a essa aula. Eu separei aqui um material, tá lá para vocês, e separei também essa pequena videoaula aí para explicar a vocês a elaboração da peça que eu quero essa semana. Como a gente está numa sequência de assuntos, eu separei aqui. Vocês já haviam feito uma peça para delimitação das provas que vocês pretendem produzir no processo. O que eu fiz hoje? Eu coloquei aqui para vocês uma delimitação de artigo, um modelo de petição, e quero agora que vocês trabalhem com a quesitação e nomeação de assistente técnico para a realização de uma perícia médica. Então vocês vão acompanhar aí no vídeo. Esse material que está passando para vocês aí no vídeo, esse material está disponível no SIGA, Semana Remota 5, material didático. Então vamos lá, eu separei para vocês e a gente vai analisar um hard case, ok? Está aqui o hard case. Esse hard case ele tem uma tese inicial, um fato que aconteceu, e tem a tese defensiva. Trata-se de uma situação muito triste, uma situação real, em que uma criança que nasceu junto à UTI neonatal de um determinado hospital, ela morreu por hemorragia interna, provavelmente pela passagem de uma sonda gástrica. O bebê nasceu, passa uma sonda para tirar alguns resquícios aí de placenta, de algo que entra, enfim, e ela morreu devido ao mau procedimento aí, provavelmente um mau procedimento aí nessa manobra médica aí. Eu coloquei a tese inicial vem narrando com os dados suficientes para o nosso exercício, e aqui embaixo você tem a tese defensiva do médico. Trata-se de uma indenização por dano moral voltada por erro médico, negligência e imperícia do médico e negligência do hospital. Então, figura no polo passivo dessa ação, médico e hospital. Mas você, na condição de advogado de defesa do médico. Então, a sua petição é para fazer a defesa do médico, ok? Então, você vai ler o caso está bem resumidinho, mas aqui tem as informações que você precisa. Vamos voltar aqui na nossa delimitação do caso. O que eu quero de vocês? A elaboração de uma peça, está aqui a peça, o modelo de petição padrão. Eu quero que você faça uma peça apresentando para o juízo os quesitos, as perguntas a serem respondidas pelo perito. Então, qual é a dinâmica do processo? Foi marcada uma perícia médica e um médico especialista nomeado pelo juiz, ele vai fazer uma perícia médica nesse caso. Ele vai periciar os documentos e ele vai periciar as condições que a criança morreu. Lembrando a vocês que a criança faleceu, já foi sepultada, teve seu velório digno aí. Ele vai fazer uma perícia não na criança, ele vai fazer uma perícia médica, uma análise médica. Ele é um médico especialista nomeado pelo juiz. Ele vai fazer uma perícia nas circunstâncias da morte da criança. E aí eu quero fazer uma ressalva para vocês. Vocês vão nomear um assistente técnico, o médico vai contratar um assistente técnico para acompanhar essa perícia, e aí é o perito do médico, que recebe o nome de assistente técnico, e você tem o direito de apresentar quesitos, de apresentar perguntas para fortalecer a sua tese defensiva para o perito nomeado do juízo. E você pode fazer um rol, várias perguntas ao médico perito nomeado pelo juiz, ok? Essa é a petição. Aí eu coloquei aqui o cabeçalho padrão, coloquei uma setinha aqui que vocês podem acompanhar, que é para ligar, coloquei o bar, mas aí você tem a competência em relação à matéria e a competência em relação ao território. A petição ela é modelo padrão simples. Você não precisa qualificar o médico outra vez. Você só precisa o quê? Colocar o nome dele, médico, já devidamente qualificado nos autos da ação supracitada. E aí você vai colocar o número do processo ali. No meu modelo não tem, mas você põe autos número XXX. Vem
respeitosamente, perante Vossa Excelência, através do seu procurador abaixo assinado, apresentar os quesitos para a realização da perícia médica, bem como apresentar assistente técnico com base nos artigos, eu coloquei para vocês aqui já adiantando, ó, os artigos que falam da perícia no CPC estão entre o 464 e o 480. Aí você tem o modelinho da petição, você vai delimitar para mim aqui o artigo, faz parte do exercício, e vai apresentar o seu assistente técnico. Como que você apresenta seu assistente técnico? Você pode criar um nome fictício. Para apresentar seu assistente técnico, você tem que colocar o nome dele, o CPF dele, o endereço profissional dele e a formação e o conselho representativo que ele pertence. Professor, é uma perícia médica, o perito tem que ser médico? Você vai responder isso lendo os artigos. Já adianto que não, o perito é de confiança do sujeito processual, tá? Ele não precisa ser médico. O perito do juízo, o perito nomeado pelo juiz, que é imparcial, esse sim precisa ter a formação médica no presente caso. Aí você tem termos em que pede deferimento e anexo à sua petição, está aqui a data, a assinatura, você vai apresentar os quesitos. O que o exercício tem de tão relevante para nós? A forma como você irá questionar o perito. Você deve se limitar, e aí você tem que ler os artigos, faz parte do seu estudo, você vai ter que se limitar a perguntar questões técnicas. Então você vai fazer perguntas ao perito que, ao responder, fortalece a sua tese, e as perguntas que você vai fazer, que são os quesitos, né, que o perito vai responder, essas perguntas, elas devem ser voltadas para defender a sua tese. Então você pergunta já prevendo a resposta para favorecer a sua tese. E outra, você tem que limitar as suas perguntas à área da perícia. Então eu posso fazer assim, um quesito assim: queira o ilustre perito do juízo esclarecer se o hospital estava sob intervenção do Ministério Público. Esse é um quesito. Eu acabei de dar um exemplo de um quesito. Esse quesito tem relação com a sua tese? O que importa para você se o Ministério Público tinha intervenção naquele hospital? Para você, você vai pegar a sua tese aqui embaixo. Qual que era a minha tese? Não havia leitos e não houve imperícia porque os sintomas da criancinha eram incompatíveis com perfuração e hemorragia. Eram sintomas voltados a questões respiratórias e não por choque anafilático ou outro sintoma ligado à perda de sangue. É isso a sua tese. Então, todas as suas perguntas devem ser voltadas especificamente a essa tese, tá? Porque os demais quesitos, eles são impertinentes. Você não vai fazer quesito, você não faz quesito de matéria que não é a sua tese defensiva, você não faz quesito de ponto que não tem mais controvérsia, incontroverso. Se você tem um reconhecimento, a criança morreu por perfuração, isso é um ponto incontroverso, ninguém está discutindo isso, porque lá no IML já fez o exame pós-mortem na criança e descobriu que ela teve uma perfuração, essa perfuração ficou sangrando durante horas e ela faleceu por essa perfuração. Você não precisa perguntar isso já é incontroverso. O que você precisa formular como quesito são as teses adotadas. Então você vai pegar a tese defensiva do médico e extrair dali informações que, se o perito responder favorável a você, você tem fortalecido a sua tese, tá? Eu não vou exigir um número mínimo de quesitos, não vou fazer isso. Você pode aí fazer quantos quesitos você quiser. Tem pessoas que fazem 30, 20 quesitos, não há problema, tá? Eu considero um número razoável para esse tipo de perícia, uns 10 a 11 quesitos aí. Lembre sempre de fazer perguntas de forma extremamente técnica. E vocês têm poucos dados, né? É um pequeno exercício. Você tem uma tese resumida inicial e uma tese resumida defensiva. Extraiam informações da tese inicial para derrubá-la
extraiam informações da tese defensivas para fortalecer a sua defesa. Lembrando que o perito é um especialista na área, mas o assistente técnico pode ser uma pessoa de sua confiança. Normalmente, para esses processos complexos, a gente nomeia também um assistente técnico médico, porque como é que um médico vai fazer quesito ou rebater contralaudo como é que um contador vai rebater um laudo de um médico? Não faz muito sentido. Mas eu estou passando aqui a previsão legal. É necessário para resolver esse exercício a leitura dos artigos que aqui eu delimitei. Então você precisa ler esse artigo para você elaborar aí os seus quesitos. Lembrando a vocês que essa é uma matéria da área civil, tá? Então esse é um processo da área civil da comarca da cidade do Rio de Janeiro. Por mais que o meu modelo aqui tenha algumas alterações, né? Eu coloquei aqui a vara de Ubar, só mesmo para usar um de modelinho padrão, você deve fazer com base nos dados do seu caso, ok? Desejo a todo mundo aí uma boa semana de estudo. Essa turma está com dificuldade para usar o fórum. Vai ter no estudo dirigido semana remota assim com fórum, eu quero que vocês tirem dúvidas no fórum. Eu sei que a gente tem os padrinhos de turma e a gente tem o WhatsApp, não há problema. Mas o fórum é o mecanismo para eu responder rapidamente aí as dúvidas de vocês. Acho que com esse material, esse pequeno material e essa pequena explicação, você consegue fazer as quesitações através da petição. E a dúvida a gente está à disposição no fórum, tá bom? Desejo a todo mundo aí uma boa semana de estudo e vamos em frente.